É isso aí, torcida do Botafogo. Pessoal, vamos aqui para mais uma notícia, mais aí uma repercussão da grande vitória do Botafogo em cima do Bragantino por 1-0. Que grande vitória e se consolida na liderança. Pessoal, já deixando os créditos aos canais do Show de Esporte na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, torcedor botafoguense, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Com gol no finalzinho da partida, o Fogão voltou a abrir 3 pontos de vantagem sobre o Palmeiras e deixou o Bragantino pertinho do Z4. O Botafogo entrou em campo já sabendo o que precisaria fazer para se manter na liderança da competição. Com o empate entre Palmeiras e Fortaleza, um pontinho apenas bastaria para que o Fogão continuasse na liderança. Mas os comandados de Arthur Jorge foram mais além, foram em busca da vitória. E essa busca começou logo aos 2 minutos de jogo, com Bastos de cabeça. Em menos de 10 minutos teve Savarino tentando de falta e também aproveitando o rebote. Cuiabano chegou a dar trabalho para Cleiton. E o goleiro John só teve uma atuação no primeiro tempo e foi no chute de John após cobrança de escanteio. Já no segundo tempo, o Botafogo continuou pressionando. Na etapa final, o Bragantino só chegou uma vez com perigo ao gol de John e foi com Eric Ramírez. E como dissemos, embora o empate pudesse ser um bom resultado para os cariocas, o time de Arthur Jorge conseguiu mais do que isso. Depois de tanto atacar no primeiro tempo e no segundo, Gregory conseguiu passar pelo goleiro Cleiton. Olha, um resultado que faz toda a diferença na vida do time do Botafogo, uma vez que o time agora abriu uma boa vantagem em cima do segundo colocado, o Palmeiras, e o próprio treinador reconheceu isso. Mas nós sabíamos daquilo que precisávamos, aquilo que é estes últimos 24 pontos de campeonato. E era para nós muito importante vencer aqui hoje porque faz parte daquilo que é também a ambição da equipa, poder estar vivo nesta competição, manter este primeiro lugar. Vou continuar a olhar para a frente. E sabe porquê? Porque há um número mágico no Brasileirão que é o número dos 45 pontos. Nós, quando começámos esta jornada, faltavam disputar 24, certo? Desses 24 tínhamos que fazer 12 para ter mais um do que esse número mágico. Hoje, a única diferença é que temos menos um jogo para alcançar a marca dos 12 pontos. Bom, Bragantino ladeira abaixo, impressionante aí essa queda aí do Bragantino. Você acha que tinha que ter mudado o Pedro Caixinha ou não? Acho que não. Acho que o que aconteceu com o Bragantino é o seguinte, tem um ditado que diz o cara tá mais perdido que cachorro que cai de caminhão de mudança, porque o cachorro caiu, perdeu toda a referência da casa dele, da onde ele está indo, da onde ele estava. Então, eu acho que o Bragantino teve lesões importantes e a perda do Elinho, que era disparado o melhor jogador, que foi negociado. E aí, quando você perde o seu melhor jogador, você perde muito da sua referência, você teve lesões importantes, você perde muito da sua referência. O Léo Ortiz, que foi para o Flamengo, era um zagueiro que fazia uma diferença gigantesca nessa defesa do time do Bragantino. Então, são muitas as alternativas que foram só piorando para o time do Bragantino. Mas o que eu acho pior de toda a história é a seguinte: por que o cachorro caiu do caminhão de mudança no Bragantino? Caiu por quê? Porque era um time que era propositor. Eu me lembro de conversar com o Caixinha e ele me dizia, eu falei, mas Pedro, você precisa ter alternativas, saber em algum momento jogar reativo. Esse não é o DNA do RB Bragantino, porque existe Red Bull sem Bragantino, mas não existe Bragantino sem Red Bull. Então, esse é o nosso DNA, porque é o DNA da empresa que patrocina e que é proprietária, que é a dona da SAF do Bragantino. Eu fico, tá ok, tá tudo bem, entendi. Só que o que acontece? Os resultados começaram a não aparecer, porque vende o Elinho, vende o Léo Ortiz, você tem lesões importantes no elenco, e aí esse time começou a ficar nervoso.
A comissão técnica, comandada pelo Pedro Caixinha, começou a ficar preocupada. Olha, o que nós vamos fazer? Os resultados não estão vindo, a gente começa a se aproximar perigosamente do rebaixamento. E aí cachorro que cai de caminhão de mudança. Aí o time ficou mais perdido, porque não sabia o que fazer quando tinha que ser reativo. Não sabia o que fazer quando tem que jogar por uma ou por duas bolas. Nunca treinou isso, nunca teve essa ideia na cabeça de como fazer para que, olha, de maneira reativa, eu vou empatar com o Botafogo ao invés de perder do Botafogo. Então, isso complicou a vida muito do Pedro Caixinha e do Red Bull, mas que, na minha opinião, é um time que vai atingir o número mágico, que não é de 45, na minha opinião, o número mágico é de 44 pontos. Com 44 pontos você não será rebaixado. O que diz respeito aqui à coisa mais interessante é o Botafogo, né? Vitória importantíssima. Mas muito importante, né? Uma vitória da resiliência, uma vitória de um time que já havia jogado na quarta-feira e tinha conquistado a sua classificação para disputar uma final de Copa Libertadores da América. Um time que foi muito resiliente na ideia de que eu preciso me sacrificar nessa partida, porque esses 3 pontos são determinantes para uma competição que eu não quero abrir mão. E, acima de tudo, para a gente poder reverenciar esse Arthur Jorge, que é um baita de um treinador, reverenciar esse Igor Jesus, que é impressionante o que ele luta. Eu adoro. E o Luiz Henrique é muito talento, é muita qualidade, mas a luta do Igor Jesus é impressionante. Esse cara é o tempo inteiro se mexendo. Imagine você ter um centroavante forte, um centroavante que se desloca para receber. Isso que eu acho lindo, é isso que eu peço no futebol. O cara que se desmarque para poder receber a bola, porque quando ele está se desmarcando, ele corre para cá, ele corre para lá, ele está levando adversários a marcá-lo e abrindo espaço para outros jogadores. Então, primeiro, ele pode se desmarcar. E segundo, ele está abrindo espaço para que o Luiz Henrique possa receber a bola e possa complementar para o gol. Joga muita bola o Igor Jesus, o Luiz Henrique é ponto fora da curva e o Arthur Jorge chega nesse momento a ser, para mim, melhor treinador em atividade no futebol brasileiro. Vou pensar no gol triplex aqui na minha cabeça. Duelo bom de português, Arthur Jorge versus Abel Ferreira, né? Não sei. É um baita duelo. 2 caras muito preparados e isso a gente tem que destacar. São 2 caras extremamente preparados, muito qualificados, extremamente academicamente qualificados para poder realizar não só a sua missão, mas, acima de tudo, entregar para uma comissão técnica aquilo que ele quer cobrar daquela comissão. Porque lembra de uma coisa, a nossa vida é a seguinte, o cara quer cobrar resultado, mas não sabe como é que esse resultado possa ser alcançado. Sabe aquela coisa? Sim. Pô, você não está jogando nada, mas você não me disse o que eu tenho que fazer para melhorar. Sim. Abel e Arthur estão noutra posição. Eles te cobram e sabem o que você tem que fazer. Se você não me entregar isso, eu vou te sacar do time. Contra o Penharol, o Arthur foi muito bem mexendo no posicionamento do Igor Jesus e do Savarino também, né? Recuaram mais. Esse time do Botafogo, você marca o Igor Jesus e marca o Luiz Henrique, escapa o Savarino, escapa o Almada. É um time de muita qualidade. Então, quando você tem... Agora, o time do Palmeiras também não tem qualidade? Tem. Então é óbvio que ninguém vai fazer omelete sem ovos. Não adianta nada. Você pega o Arthur Jorge e coloca no Cuiabá e ele não vai ser campeão brasileiro. Você pega o Abel Ferreira e coloca no Santos Futebol Clube, ele não vai ser campeão brasileiro da Série A. Se bem que o Antônio Oliveira pediu a contratação do Daverson lá no Corinthians, né? Tinha pedido e você vê que o Daverson tem alguns problemas que eu acho que são meio filosóficos, meio folclóricos, mas ele joga muita bola e chama para si a responsabilidade. Exato. Bom, a gente viu aí a sequência do Palmeiras até o fim do campeonato. Vamos dar uma espiada também na sequência de jogos do Botafogo até a última rodada do Brasileirão. Tá lá no telão com Elia. Bora lá. Eu não estou dizendo que a sequência do Botafogo seja mais tranquila do que a do Palmeiras, porque não existe sequência tranquila em Campeonato Brasileiro. Mas veja só, você vai jogar contra o Vasco e você vai comandar, você é mandante. Você vai jogar contra o Vasco e vai jogar no seu estádio. Você vai jogar no Engenhão, você vai jogar no Newton Santos. O Botafogo tem mais time do que o Vasco. O Botafogo tem um treinador melhor do que o Vasco e o Botafogo vai jogar em casa. É natural que o Botafogo ganhe do Vasco. O Botafogo vai jogar contra o Cuiabá em casa no Engenhão. O Botafogo tem mais time que o Cuiabá. O Botafogo tem mais treinador que o Cuiabá. O Botafogo tem mais orçamento que o Cuiabá e vai jogar em casa. O Botafogo vai vencer essa partida. Vai jogar contra o Atlético Mineiro. Lembrem-se de uma coisa, o Atlético Mineiro tem
decisão de Copa do Brasil. O Atlético Mineiro tem que pensar o seguinte, o que é que eu faço? Porque eu vou jogar com o Botafogo também na decisão da Copa Libertadores da América. Não existe outra alternativa para mim que não seja Atlético Mineiro e Botafogo na decisão da Libertadores. Você acha que os dois vão colocar aqui times principais? Vai depender muito do momento. Vai depender muito do momento. Então, não é que o Atlético seja, neste momento, favorito contra o Botafogo. Até porque o Atlético já largou o Campeonato Brasileiro. O Atlético já largou o Campeonato Brasileiro. Então, neste momento, há que se pensar o seguinte, o favorito é o Botafogo, porque o Atlético já largou o Brasileiro. Aí você tem Botafogo e Vitória. Com todo respeito ao Thiago Carpini, que faz um trabalho hercúleo lá no time do Vitória, Botafogo em casa é muito favorito. E aí, Palmeiras e Botafogo. Palmeiras pode até ganhar, mas se a distância já tiver de 4 pontos. Vamos lá, a distância é de 4. Palmeiras ganha aqui, a distância fica de 1 ponto. Aí você vai jogar Internacional. Difícil esse jogo aí pro Internacional Botafogo, e Botafogo é o jogo mais duro pra mim, fora do Palmeiras. Concordo. É o mais duro, é o mais duro. O Internacional tá fazendo uma campanha brilhante no segundo tempo, no segundo turno. E aí a final, Botafogo e São Paulo. Botafogo jogando em casa, com todo respeito ao São Paulo, que é forte. Que tá dando umas pisadas de bola, Mas pisa né? na bola, e o jogo é em casa, é na casa do Botafogo. Então, olha, pela trajetória do Botafogo e pela trajetória que o Palmeiras tem daqui até o final do Campeonato Brasileiro, eu, neste momento, a vida é mutante e o Buda costumava dizer que só existe uma coisa constante no universo, que é a mudança. Tudo pode mudar, mas para este momento, para mim, o Botafogo é muito favorito para conquistar o título. É sua aposta, então? Então vamos falar de aposta. Aí eu vi! É isso aí, torcida do Botafogo, e vamos aqui, pessoal, para mais uma notícia. Arthur Jorge destaca a ambição do Botafogo na vitória sobre o Red Bull Bragantino. A ambição do Botafogo foi premiada com 3 pontos importantes na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Fogão venceu o RB Bragantino por 1-0 em Bragança Paulista e ampliou a vantagem na liderança do Brasileiro. O técnico Arthur Jorge elogiou a atuação da equipe. Nós viemos para cá com uma intenção muito clara. Aquilo que nós procurávamos era vencer. Sabíamos das dificuldades que íamos ter, porque o Bragantino é uma equipe que tem boas individualidades e tem uma boa equipe, tem um ótimo treinador, mas nós sabemos aquilo que precisávamos e era muito importante vencer aqui, porque faz daquilo que é também a ambição da equipe poder estar viva nesta competição, manter este primeiro lugar, ficar dependente de si próprio, para poder atingir seus objetivos, iniciou Arthur Jorge. Fizemos um jogo muito competente, um jogo em que parece ter sido bem mais conseguido e dominado por nós e acabamos já muito perto do fim de fazer o gol da vitória, mas me parece uma vitória justíssima pelo que nós produzimos, pelo que nós criamos, pelo que nós trabalhamos dentro de campo. Quando fomos uma equipe muito competente e, acima de tudo, me pareceu ser muito forte durante todos os 90 minutos, acrescentou. Com a vitória, o Botafogo abriu 3 pontos de frente em relação ao Palmeiras e agora foca na Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o Fogão visita o Peñarol no Uruguai e busca confirmar a vaga para a decisão. No jogo de ida da semifinal, o clube carioca aplicou 5-0 no estádio Newton Santos. Assim, pode perder por até 4 gols de diferença. Arthur Jorge reconhece que a vantagem é considerável, mas não pretende abaixar a guarda. Nós temos uma vantagem de fato, é uma vantagem muito confortável, uma vantagem que foi feita e alcançada por meio de uma superioridade que demonstramos na última quarta-feira. Vamos disputar o jogo também no Uruguai para tentar vencer. É isso aí, torcedor do Botafogo, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!